Creatinas aprovadas e reprovadas, laudo Abenutri, novembro de 2022. Creatinas aprovadas em teor de creatina e aprovadas em rotulagem. Black School creatina turbo sem sabor. Black School creatina turbo limão. Black School creatina turbo laranja. Black School creatina turbo uva. Vitafor creatine sem sabor. Black School creatina turbo sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 12,80%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão regular. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abenutri, afirmando estar de acordo com o resultado da análise. Black School creatina turbo limão. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 11,80%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão regular. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abenutri, afirmando estar de acordo com o resultado da análise. Black School creatina turbo laranja. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 15,80%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão regular. Black School creatina turbo uva. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 10%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão regular. Vitafor creatine sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 13,80%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Denominação comercial fora de formatação preconizada por Regulamento Técnicos de Suplementos e Rotulagem. Resposta da empresa. Em resposta à Abenutri, enviaram laudos de análise de rotulagem e reconsideramos o resultado para regular. Creatinas aprovadas em teor de creatina e reprovadas em rotulagem. AST Sports micronisa de creatine monohidrated sem sabor. Darkness creatine sem sabor. Evolution Nutrition creatine One Pure sem sabor. Integral Médica creatina Hardcore sem sabor. Max Titânio creatina sem sabor. Muc creatina shot diário limonada. New Mille creatina ATP limão. Nitra Fuse creatine Fuse sem sabor. Nutrata Creatineup sem sabor. Nutrata creatina 100% sem sabor. Shark Pro Energy creatina uva. Smart Fit Sups creatina sem sabor. Underlabs creatine Undercrats limão. Universal creatine sem sabor. Wise Health creatine monohidrated sem sabor. Profit Lab creatine monohidrated sem sabor. Soldiers Nutrition creatina sem sabor. Dark Lab creatine sem sabor. Adaptogen creatine sem sabor. Grow Supplements monohidratada creatina sem sabor. AST Sports micronisa de creatine monohidrated sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 10,70%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Alegações não autorizadas por regulamento em língua estrangeira. Denominação comercial fora do painel principal e fora da formatação preconizada pelos regulamentos de rotulagem e de suplementos alimentares. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abenutri. Darkness creatine sem sabor. Este laudo não estava disponível no site da Abenutri. Evolution Nutrition creatine One Pure sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 3,40%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina declarada no rótulo atende à legislação com variação de menos 3,4%. Na rotulagem, erros primários. Não há denominação comercial do produto, ou seja, não define o enquadramento regulatório, não traz as recomendações obrigatórias da RDC 243/2018, mas traz de legislação anterior, o que é estranho, já que menciona a dispensa de registro pela RDC 240/2018, que veio junto com o marco regulatório, dando a entender que é um produto que já deveria estar enquadrado na RDC 243 de 2018, mas mistura as duas legislações.
Frase obrigatória errada na tabela nutricional. Não atende formatação da declaração de glúten. Alegações não autorizadas e não declara valores obrigatórios na tabela nutricional. Resposta da empresa. Empresa não respondeu à Abenutri. Integral médica creatina hardcore sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 3,10%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A denominação comercial encontra-se em painel adjacente e não no principal, em cor não contrastante com rótulo e tamanhos aparentemente abaixo do preconizado por lei. Alegação de gluten free não preconizada em lei. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abenutri de forma inconclusiva através de seu setor jurídico. Max Titânio creatine sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 4,50%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Na porção diária é declarado como 3 gramas e a tabela nutricional declara 3 gramas 3.000 mg de creatina. Nos ingredientes encontra-se declaração de creatina e antiumectante de óxido de silício. Na análise laboratorial encontra-se 2.865 mg de creatina, que embora esteja dentro da variação de menos 20% permitida pela RDC 360 de 2003, sugere uma intencionalidade da empresa em ofertar menos creatina que o declarado em rótulo, já que a empresa não declarou a porção correta na porção diária. Matematicamente, seria impossível ter 3 gramas de creatina, mais de óxido de silício em uma única porção total de 3 gramas. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abenutri, contra sua discordância, inclusive da avaliação ser feita pela legislação ainda vigente e visivelmente utilizada em seu rótulo, RDCs 360 e 259. Muque creatina shot diário limonada. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 17,87%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Nos ingredientes não faz declaração correta do edulcorante e não traz clareza sobre a idade adulta exigida pela legislação. Não sinaliza o aromatizante em painel principal. Declaração incorreta de edulcorante. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abenutri e se compromete a fazer os ajustes necessários quando voltar a produzir outros lotes. New Mille creatina ATP limão. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 11%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Alegações não autorizadas por regulamento. Alergênicos não localizados em local preconizado por regulamento. Denominação comercial não atende à formatação exigida por regulamento. Resposta da empresa. Em resposta à Abenutri, a empresa avaliou e se compromete a corrigir os erros apontados. Nitrafuse creatine fuse sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 10,90%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Denominação comercial fora do painel principal e fora da formatação preconizada pelos regulamentos de rotulagem e de suplementos alimentares. Sugestão de uso não apresenta frequência conforme preconizado em regulamento técnico. Alegações nutricionais não permitidas em língua estrangeira. Na tabela nutricional, a creatina não é declarada com a unidade de massa preconizada pela IN 28 de 2018. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abenutri. Nutrata Creatinap sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 4,30%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina declarada no rótulo atende à legislação com variação de menos 4,30%. A tabela nutricional, a empresa declara valor energético de 12 calorias, 0 carboidratos e açúcares, e declara quantidades não significativas de proteínas e gorduras. Como de ser um produto pura creatina, o valor energético não tem uma fonte clara. Denominação comercial fora do painel principal e sem as formatações exigidas por regulamento de suplementos e rotulagem. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abenutri sobre a rotulagem. Nutrata creatina 100% sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 13,50%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Denominação comercial fora do local e da formatação exigida em regulamentos técnicos de suplementos alimentares e rotulagem. Alegações gluten free ou sem conservantes não permitidas. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abenutri sobre a rotulagem. Shark Pro Energy creatina uva. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 10,33%. Na análise de rotulagem,
obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina declarada no rótulo atende à legislação com variação de menos 10,33%. Na rotulagem, erros primários, falta de atendimento a formatações específicas preconizadas pelos regulamentos técnicos, seja na denominação comercial ou na tabela nutricional. Na tabela nutricional, a maltodextrina está declarada em miligramas em desacordo com a legislação vigente, bem como a falta de sinalização de aromatizantes no painel principal. Resposta da empresa. A empresa respondeu ao Abnutri com as correções de rotulagem feitas nos últimos lotes já comercializados. Smart Fit Sups creatina sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 8,40%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. O produto traz a declaração de 3 gramas de proteínas na tabela nutricional, mas o produto não contém proteínas, apenas a creatina, que é uma base nitrogenada, mas não pode ser considerada uma proteína. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abnutri sobre sua reprovação na rotulagem. Underlabs creatina Under Cret limão. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 5,40%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A porção diária é declarada como 3 gramas e a tabela nutricional declara 3 gramas, 3.000 mg de creatina. Porém, nos ingredientes encontra-se a declaração de creatina e aromatizante. Na análise laboratorial, encontra-se 2.838 mg de creatina, que embora esteja dentro da variação de menos 20% permitida pela RDC 360 de 2003, sugere uma intencionalidade da empresa em ofertar menos creatina que a declarada em rótulo, já que a empresa não declarou a porção correta na porção diária. Matematicamente, seria impossível ter 3 gramas de creatina mais aromatizante em uma única porção total de 3 gramas. Outros problemas encontrados são denominação comercial não localizado, aromatizante não sinalizado, peso líquido não legível, bandeira dos Estados Unidos e termos em inglês não traduzidos. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abnutri. Universal creatine sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 11,70%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Alegações não autorizadas em língua estrangeira. Denominação comercial em tamanho de fonte muito abaixo do preconizado em regulamento. Unidade de massa em discordância com a IN 28 de 2018. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abnutri. Wheezy Health creatine monohydrate sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 7,70%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina declarada no rótulo atende à legislação com variação de menos 7,70%. Na rotulagem, erros primários, falta de atendimento à formatação específicas preconizadas pelos regulamentos técnicos, seja na denominação comercial ou na tabela nutricional. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abnutri. Profit Lab creatine monohydrate sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 13,60%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. O produto não atende aos requisitos da rotulagem do Regulamento de Suplementos Alimentares. Não apresenta todas as recomendações obrigatórias. Alegações não autorizadas por regulamento. Soldiers Nutrition creatina sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 3,10%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. O produto não atende aos requisitos da tabela de informação nutricional e da IN 28 de 2018. Não está clara a origem do valor energético. Não apresenta todas as recomendações obrigatórias. Dark Lab creatine sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 1,90%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. O produto não atende aos requisitos da tabela de informação nutricional e da IN 28 de 2018. Não está clara a origem do valor energético. Adaptogen creatine sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 2,10%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. Alegações não permitidas, gluten free e aumento de força, não atendem todas as recomendações obrigatórias para o produto. Grow Supplements monoidratada creatina sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 3,70%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular.
O produto não atende ao regulamento técnico ao qual foi enquadrado, suplemento de creatina para atletas, RDC 1810, bem como não atende suas recomendações obrigatórias e nem aos regulamentos técnicos de rotulagem, RDCs 259 e 360 de 2003, identificação de origem não clara. Creatinas, reprovadas em teor de creatina e reprovadas em rotulagem. Absolute Nutrition Creatina Flavor Limão. Absolute Nutrition Creatina 100% pura e sem sabor. Health Labs Creatina Gourmet Uva. Intlab Power Creatine sem sabor. Muscle Farm Creatine sem sabor. Nitromax Max Creatine sem sabor. Ravenna Creatina Micronized sem sabor. R74 Pro Health Creatine 100% pura e sem sabor. Absolute Nutrition Creatine Flavor Limão. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 32,33%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina encontrada em análise tem a variação de menos 32,33% em relação à declarada em rótulo. O painel principal não traz as informações obrigatórias de sinalização de aromatizantes e corantes artificiais e nem de tartrazina. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abnutri. Absolute Nutrition Creatine 100% pura e sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 37,10%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. O produto apresenta variação de menos 37,10% de creatina do valor encontrado em análise em relação ao declarado em rótulo, denominação comercial fora do local e da formatação exigida em regulamentos técnicos de suplementos alimentares e rotulagem. Os valores obrigatórios não são declarados conforme regulamento técnico. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abnutri. Health Labs Creatina Gourmet Uva. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 100%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina encontrada em análise tem a variação de menos 100% em relação à declarada em rótulo. Conclui-se que não há creatina neste produto. O painel principal não traz as informações obrigatórias de sinalização de aromatizantes. Não apresenta todas as recomendações obrigatórias no rótulo. Na tabela nutricional não apresenta a porcentagem VD da creatina corretamente e declara este nutriente em unidade de massa discordante da regulamentação. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abnutri que o lote em questão está sendo recolhido e a rotulagem corrigida. Quanto ao teor de creatina, a empresa diz estar em contato com o fornecedor, questionando-o. Intlab Power Creatina sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 100%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. O produto apresenta variação de menos 100% de creatina do valor encontrado em análise em relação ao declarado em rótulo, painel principal. Denominação comercial fora da formatação exigida em regulamentos técnicos de suplementos alimentares e rotulagem. A empresa não declara a creatina em tabela nutricional conforme preconizado por regulamento técnico. No painel principal declara 3.000 mg de creatina e na tabela nutricional declara 3 gramas de porção. Já nos ingredientes declara creatina mais 2 aditivos antiumectantes, o que sugere uma intencionalidade da empresa em ofertar menos creatina que o declarado em rótulo, já que a empresa não declarou a porção correta na porção diária. Matematicamente, seria impossível ter 3 gramas de creatina mais aditivos em uma única porção total de 3 gramas. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abnutri de forma inconclusiva através de seu setor jurídico. Muscle Farm Creatine sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 100%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina encontrada em análise tem a variação de menos 100% em relação à declarada em rótulo. Conclui-se que não há creatina nesse produto. Na tabela nutricional não há declaração obrigatória de creatina. A porção diária é declarada como 3 gramas, e no rótulo a declaração de 3 gramas, 3.000 mg de creatina. Nos ingredientes encontra-se a declaração de creatina e mais 2 aditivos. Matematicamente seria impossível ter 3 gramas de creatina mais 2 aditivos em uma única porção total de 3 gramas. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à Abnutri. Nitromax Max Creatine sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 59%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A análise laboratorial encontrou-se menos 59% de creatina em relação ao declarado em rótulo. Advertências de alergênicos e glúten fora do local indicados por regulamento. Unidade de massa declarada em desacordo com a IN 28/2018. Resposta da empresa. A empresa respondeu à Abnutri que recolherá os produtos reprovados e fará rastreamento do processo de fabricação do produto. Ravenna Creatina Micronized sem sabor.
Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 100%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. A quantidade de creatina encontrada em análise tem a variação de menos 100% em relação ao valor declarado em rótulo. Conclui-se que não há creatina nesse produto. Alegações não autorizadas, tabela nutricional em desacordo com regulamentos. Denominação comercial abrangendo 2 legislações. Declaração de glúten em desacordo com a legislação. Resposta da empresa. A empresa não respondeu à ABNutri. R74 Pro Health Creatine 100% pura e sem sabor. Na análise de teor de creatina, obteve uma variação de menos 55,70%. Na análise de rotulagem, obteve como conclusão irregular. O produto não atende aos requisitos de rotulagem do Regulamento de Suplementos Alimentares, não apresenta todas as recomendações obrigatórias, alegações não autorizadas por regulamentos, sugestão de uso sem atendimento ao regulamento de suplementos.